precisa ter impressos em suas vidas essas marcas: lealdade, coragem e amor ao reino. Só quem está me entendendo, diga amém. Dá um aplauso lindo a Jesus. Lealdade, coragem e amor ao reino. Isso diz respeito a você, diz respeito a mim, diz respeito a nós. Ontem eu falei que tem promessa de Deus para as nossas vidas. Quem reconhece isso, diga aleluia. Mas nós precisamos cumprir com algumas prerrogativas, irmãos: lealdade, coragem e amor ao reino. Aqui no capítulo 23 de 2 Samuel, nós encontramos 3 homens que possuíam essas virtudes, essas características. A Bíblia não menciona seus nomes, mas por entendimento e lendo esse capítulo, nós podemos conjecturar que eram 3 homens com nomes diferentes. O primeiro dele era Jabezão. Ele matou 800 inimigos numa única batalha. Fala, uau! 800, irmãos, numa única batalha. 800 inimigos vieram a óbito, foram derrotados por só um homem. E o que nós aprendemos com Jabezão? A fé que encara desafios, irmãos. Ele tinha uma fé para encarar desafios que era sobrenatural. E não tinha como eu não pensar nesses 3 casais. E aqui, quando eu comecei a pensar em Jabezão, eu pensei logo no Luquinhas. Uma fé para enfrentar desafios. E logo me veio à mente, anos atrás, o Luquinhas gravando um vídeo no cemitério. Lembra disso? Se você tem curiosidade, vai no YouTube. Lucas Silva, né? Lucas Silva. Como que é? Renunciando o mundo. O Luquinhas no cemitério, falando da quantidade de sonhos que estavam enterradas. E eu achava engraçado, porque eu falei, quem é o maluco que está gravando ele no cemitério? Com certeza era um dos seus discípulos, ou Ingrid. Num outro vídeo, eu vi ele correndo no taquaral, e alguém de bicicleta filmando. Uma fé para desafiar. Uma fé que passa por cima da vergonha, da humilhação. É fé. Não tem como negar. O outro que a Bíblia faz menção é Eleazar. A Bíblia diz que esse homem, ele lutou, até a sua mão ficar grudada na espada, irmãos. Imagina isso. Ele lutou até que a mão dele se fundiu com a própria espada. E isso nos remete a quê? Perseverança até o fim. Eleazar era um homem perseverante. Eleazar era um homem desistível. E é claro que eu tinha que pensar em alguém. E eu pensei no Rodrigo. Indesistível como Eleazar, ao ponto de ser chato. Porque Rodrigo é o tipo de homem persistente que chega a ser chato. Tanto que conseguiu casar com a minha filha. Eu me lembro que na primeira vez que ele saiu, que ele me convidou para almoçar, porque disse que precisava de um discipulado, ele me levou no restaurante que eu mais gostava. Me passou no escritório, me pegou e me levou para o restaurante. Quando chegamos no restaurante, falei, fala, Rodrigo, o que você precisa? Eu já sabia que eles estavam orando para entrar em compromisso, mas eu nunca facilitei. Eu não facilito até hoje. E aí Rodrigo começou um discurso. Eu quero dizer que eu trabalho, eu trabalho, eu ganho tanto, e o que eu ganho é suficiente para eu pagar a faculdade da MIT, e eu posso sustentar a casa, eu consigo pagar aluguel, e eu falei, o que é isso? Não, eu estou falando para o senhor que eu sou homem. Levantei da mesa, falei, nós não temos mais nada para conversar. Ao invés de você vir aqui e pedir a bênção, você vem mostrar que você é um homem. E aí fui até a porta do restaurante, na hora de ir embora eu lembrei que eu estava de carona com ele. Mas eu entrei no carro emburrado e fui até o escritório sem falar uma palavra. Mas persistente, guerreiro, e chegou até onde chegou. O terceiro homem é Samá. A Bíblia menciona que ele sozinho defendeu um campo de lentilhas. Sozinho.
Sabe o que isso me mostra? Zelo. Zelo, cuidado por aquilo que é do Senhor. E aí é óbvio que me veio quem à memória? Ivan e Nil. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas eles são líderes do departamento infantil, do ministério infantil da igreja. Eu fico imaginando como é que eles ficam toda vez que eles estão lá, esperando aqueles terroristas entrarem. Irmãos, se bem que tem muito terrorista se convertendo, não é verdade? Estão tudo ficando bonzinho, graças a Deus. Essa semana nós só tivemos que trocar 2 torneiras, né? Só 2. Irmãos, zelo, como Samá. E você acha que os filhinhos são os piores? Imagina tratar com o pai desses terroristinhas. Então, eu vi Samá na vida de vocês. O zelo por aquilo que é do Senhor. Voltando ao texto, irmãos. Esses 3 guerreiros aqui, exemplares. E é isso que eu quero que você preste atenção. Eles não agiram porque eles foram obrigados a fazer alguma coisa. Eles não foram constrangidos a fazer absolutamente nada. Mas eles fizeram o que fizeram, segundo o texto, porque eles ouviram o coração do rei. E decidiram agir por amor e fidelidade. Quantos aqui amam Jesus? Diga o amém mais alto que você consegue. Não é por obrigação. É por amor e fidelidade. Davi aqui é tipificado como Jesus, tá? Nós estamos numa série, se você não está em alguma célula, você precisa estar. Nós estamos com uma série de estudo falando sobre o grande eu sou. O grande eu sou. E a gente consegue apontar Jesus em todos os livros da Bíblia, desde Gênesis. Desde Gênesis. Aqui, irmãos, Davi está tipificado como sendo Jesus. E juntos, a Bíblia diz que eles fizeram algo extraordinário. Esses 3 grandes homens fizeram algo extraordinário. Eles conseguiram atravessar o acampamento dos inimigos. Esses 3, por causa de um pedido, na verdade não foi nem um pedido que Davi fez. Davi simplesmente expressou um desejo que ele tinha, que era de beber água. Água da cisterna da porta de Belém. E esses 3 homens, sem ninguém mandar, sem ninguém obrigar, mas por amor e fidelidade, atravessaram o campo dos inimigos filisteus para trazer água da cisterna de Belém, arriscando suas próprias vidas. O reino de Deus não avança apenas com ordens. Não é através de ordens que um reino avança, mas com corações dispostos a agir, sem que seja necessário alguém mandar. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Eu quero falar sobre 3 características, prerrogativas que eu e você precisamos ter. Nós como Igreja Vida Nova, nós como cristãos da Igreja Vida Nova, nós como papais, nós como pastores. Lealdade. O verso 13 diz que durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi, lá na caverna de Adulão, enquanto um grupo filisteu acampava no vale de Refaim. Jabezão, Eleazar e Samá. Esses 3 permaneceram ao lado de Davi, mesmo quando tudo era difícil, em tempos difíceis. Eu quero dizer que lealdade é muito melhor e muito maior do que fidelidade. A lealdade desses 3 em tempos difíceis, na caverna de Adulão, onde não tinha ninguém bom ali, irmãos. Olha para quem está do seu lado, vê se ele tem cara de bonzinho. Não tinha, lá na caverna de Adulão não tinha ninguém. Lá só tinha falido, quebrado. Lá só tinha a escória da sociedade. Estava ali na caverna de Adulão. E tem igreja que chama caverna de Adulão. Acredita nisso? Tem igreja que chama caverna de Adulão. Olhando aqui, talvez daria para mudar o nome. Mas volta aqui comigo, irmãos. Lealdade é permanecer firme. Lealdade é permanecer firme quando o mais fácil seria ir embora. Quando eu vi esse vídeo, eu vi ele antes de subir, eu chorei.
Eu chorei porque quantas pessoas permaneceram fiéis, leais, que estão conosco até hoje, nos tempos difíceis, e agora quando nós estamos desfrutando um pouquinho daquilo que o Senhor nos permite. A lealdade, ela se posiciona quando nós podemos ir embora, mas a gente decide permanecer. Lealdade é sustentar uma visão, a visão de um líder, a visão de um pai, e acima de tudo, ser leal à visão do rei, do grande rei, de Jesus Cristo. Isso é ser leal. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você precisa ser leal, irmão. Olha para o outro lado e fala assim: pelo amor de Deus, seja leal. Ei, papais, nós precisamos ser leais. Nós não podemos simplesmente, tão somente sustentar a casa, mas nós precisamos permanecer ao lado da família. Nós precisamos estar junto da família. Nos tempos bons, quando tem festas, mas quando está tudo ruim. Porque isso é lealdade. Igreja, crentes leais não mudam a sua fidelidade por causa da circunstância. Essa semana eu recebi uma mensagem dizendo assim: pastor, não aconteceu nada de errado não. Eu amo vocês, mas eu vou embora para outra igreja. Eu fiquei pensando: meu Deus do céu, se não aconteceu nada de ruim, se nos amam, por que não permanece? Vocês acham de verdade que nós, que somos líderes da igreja, todo dia está bom, todo dia é maravilhoso, todo dia nós estamos felizes? Não. Mas no nosso DNA tem lealdade. Porque nós sabemos que foi o Senhor quem nos plantou aqui. E eu quero te dizer que se Deus te trouxe, é porque Deus plantou você aqui também. Vão ter tempos ruins, dias ruins, adversidades? Sim. Mas através da lealdade nós podemos vencer juntos. Quantos estão me entendendo? Digam amém, dê um aplauso ao Senhor. Hernani Dias Lopes, ele diz o seguinte, que a lealdade é a prova suprema do caráter. Que um homem fiel, ele não precisa ser vigiado, observado, cuidado, porque o seu coração já está preso ao dever que ele precisa desempenhar e cumprir. Isso é lealdade, irmãos. O Salmo 147:11 diz que o Senhor se agrada daqueles que o temem, daqueles que depositam a sua esperança no seu amor leal. Eu quero te dizer algo: não confie em homens, não confie no governo, não confie nas promessas de pessoas, confie no amor de Deus que é leal, porque se você decidir confiar no amor de Deus, Ele é fiel para cumprir todas as palavras na tua direção. Se você crê e recebe, diga aleluia, dá mais um aplauso a Ele. Lealdade, o amor de Deus é leal. Provérbios 21:21 diz, sabe o que? Quem segue a justiça e lealdade, diga lealdade. Só quem é crente, diga lealdade. Só quem ama o Rei dos Reis, diga lealdade. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Dá mais um aplauso a Jesus, pelo amor de Deus. A lealdade não se mede por palavras que a gente fala em público, irmãos, mas através das atitudes que a gente tem no privado quando ninguém está vendo. Lealdade. Eu estava brincando aqui, o irmão Péricles está lá embaixo? Tá? No vídeo eu vi o... Ele estava aqui? Ah, está ali. O Wallace. Fica em pé, Wallace. Só para a galera, ninguém sabe quem é o Péricles Gospel. Eu vi, pode sentar. Eu vi o Wallace pintando. Pintando. Hoje o bichinho está cantando. E canta bem esse homem.
E ele permaneceu leal. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou começar a visitar umas igrejas para ministrar. Eu falei: não, você primeiro precisa sentar, aprender, ser discipulado, para depois você avançar. Está aí, hoje é o nosso Péricles Gospel, para a honra e glória do Senhor. Dá um aplauso a Deus pela vida dele. Lealdade, lealdade. Sabe o que vai acontecer, Wallace? Deus vai te honrar e vai te colocar em lugares que você ainda não imaginou. Ei, eu quero te dizer algo. Nós veremos você em lugares em que você vai pregar a palavra do Senhor para pessoas que nós não temos acesso, através do dom e do talento que o Senhor tem confiado a você. Só quem crê, diga amém. Dá mais um aplauso lindo a Jesus. Eu creio, viu? Até porque não é por beleza nem por formosura, é a graça de Deus em você, irmão. Segunda coisa, além da lealdade, nós precisamos de coragem. Olha para quem está do lado, vê se ele tem cara de corajoso. Coragem e disposição, para que a gente possa ousar. Ei, eu quero te falar algo. A coragem, assim como a lealdade e o amor ao reino, são códigos, irmãos. Códigos para a gente acessar o coração de Deus. Se nós não tivermos esses códigos atuantes nas nossas vidas, nós não conseguimos acessar o coração de Deus. Então é necessário também, papai, ser corajoso, ser disposto. Ei, igreja, nem o André sabe que foi comigo para Angola, mas está muito perto da Vida Nova Hortolândia ter uma igreja na Angola, irmãos. Você pode dar um aplauso lindo a Jesus? Mas nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter disposição. Então, igreja, nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter disposição. Ei, pastores, coragem e disposição. Faz uma cara de corajoso. Meu Deus do céu. Depois olha para a cara do Ivan. Coragem e disposição. O verso 16 diz: então aqueles três atravessaram o acampamento filisteu. Pensa nisso, irmãos. Acompanha comigo o que está na palavra do Senhor. Existia um acampamento inimigo. Existia um acampamento inimigo cheio de guerreiros. E por causa do desejo do líder Davi, esses três homens, a palavra de Deus diz que eles atravessaram todo o acampamento. E eles foram tirar água da cisterna e trouxeram para Davi. Irmão, se isso não é coragem e disposição, eu não sei o que é. Sabe por que muitas coisas não estão acontecendo ainda na sua vida? Porque você ainda não é o homem e a mulher corajosa que Deus espera que você seja. Porque você ainda não tem a disposição necessária. Eu quero te dizer, a disposição nós precisamos ter. Não é quando as coisas começam a acontecer, mas é quando ainda nada aconteceu. É aí que nós precisamos mostrar disposição, irmãos. A gente não pode se entregar. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim: ó, não se entregue, seja disposto. A Bíblia diz que eles romperam as linhas inimigas para buscar água em Belém. E isso exigiu coragem. E eu quero te dizer que coragem não é ausência, coragem não é a falta do medo, é agir apesar de estar com medo, é ter atitude mesmo com medo. Isso é ser corajoso, não é não ter medo. Já ouviu aquela expressão? Se tem que ir, vai com medo mesmo. Afinal de contas você não está sozinho. Posso ouvir amém? Corajoso, coragem não é ausência de medo, mas é quando o medo aparecer, você agir da mesma forma. E disposição não é esperar que o outro faça, mas é se levantar para agir. Irmãos, aqui nesse capítulo aqui de 2 Samuel, diz que existia pelo menos 30 homens fortes e valentes. E esses três aqui poderiam esperar que o outro se levantasse. Mas disposição, irmãos, a gente não fica esperando o outro. A gente não espera a situação melhorar. A gente simplesmente vai e faz, com medo mesmo, porque a disposição, ela é movida em nós. Cadê o Breno? Eu vi o Breno aí. Breno está aí? O Breno abriu uma temaqueria, como é que fala? Delivery. Nem cara de japonês ele tem.
Mas sabe o que é isso? É coragem, necessidade e disposição. Você está esperando o quê para começar o teu negócio? Você está esperando o quê para trocar de emprego? Você está esperando o quê para comprar tua casa? Você está esperando o quê para agir na direção da promessa que o Senhor te confiou? Pois hoje você veio aqui para receber coragem e disposição, porque tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Só quem crê e recebe, diga amém. Dá mais um aplauso lindo para Jesus. Papais, nós precisamos ser corajosos e dispostos em relação aos nossos filhos. Nós temos que ser corajosos para proteger, mas nós também precisamos mostrar disposição para instruir espiritualmente, moralmente os nossos filhos. Ei, irmãos, o que está acontecendo? O que está acontecendo nessa sociedade? A inversão de valores. Eu quero dizer, não espere que a escola doutrine seu filho, porque ela vai doutrinar segundo a artimanha de Satanás. Quem tem que doutrinar o seu filho é você, papai e mamãe. Só quem está entendendo, diga amém. Mas para isso, precisa ter coragem. Para isso, precisa ter disposição. Eu estava me lembrando, Dagmar, sobre coragem e disposição. Dagmar tem uma escola aqui, uma das melhores escolas de Hortolândia. E uma professora se levantou contra os princípios de Deus que ela estabelecia dentro da escola. Ela poderia se acovardar, mas ela se levantou e falou: você quer processar? Vamos pro pau. Precisa coragem e disposição para que nós não percamos essa geração. Quantos estão me entendendo? Diga aleluia, glória a Deus, dá um aplauso lindo a Jesus. Então, coragem, disposição. Eu fico impressionado com aquilo que a gente vê hoje nas redes sociais, com aquilo que lotam os nossos feeds. Eu fico impressionado com a falta de princípio que se vive hoje. Pois eu quero te dizer que a coragem nasce da convicção de que Deus está no controle. Você não tem coragem? É porque você não tem convicção de que Deus está no controle daquela situação, daquela causa. Quando você tem convicção de que Deus está naquele negócio, a coragem brota. Aí o grito, o medo começa a gritar. Mas aí você vem em contrapartida com a fé. Porque a fé, ela é respondida com uma ação. Então, irmãos, presta atenção em algo. Eu e você não podemos mais nos calar diante daquilo que nós temos vivido. Nós precisamos ser crentes corajosos. Nós precisamos ser crentes que tenham disposição. Essa semana eu passei um vídeo para alguns grupos dos legendários e também de algumas pessoas que estão nos ajudando a matar a fome em Angola. Uma revolução interna, civil, acontecendo naquele país, principalmente na capital. Gente morrendo, mas lutando. Sabe o que eu espero, irmãos? Que os crentes acordem, para que a gente possa também lutar, se for necessário. Sabe por quê? Porque existe um Deus, e eu tenho convicção disso, um Deus que está à frente da família, da liberdade e do amor. Quantos creem nisso, digam amém. Dê um aplauso generoso a Jesus, pelo amor de Deus. Nós precisamos ter coragem. Isso aqui daria para fazer algo político, né? Mas não tem a ver com política, mas tem. Salmos 27:14 diz: espere no Senhor, seja forte, seja corajoso, espere no Senhor. Isaías 41:10 nos orienta: não tema, não fique com medo, porque eu estou com você, porque eu sou o seu Deus.
e sou eu que vou te fortalecer, e sou eu quem vai te ajudar, e eu vou segurar com a minha mão direita, vitoriosa, a sua mão. Quantos recebem, digam glória a Deus. Deus não unge preguiçosos, Deus não abençoa preguiçosos, Ele unge e abençoa homens e mulheres corajosos e dispostos. Olha para quem está do seu lado, vê se ele tem cara de corajoso e disposto. Se ele não tem, fala para ele, faz uma carinha melhor. Isso, muda a carinha, muda. Porque, irmãos, a primeira coisa que as pessoas veem em nós é o nosso rosto. E o rosto, ele vai trazer aquilo que está dentro de você. Então nós precisamos ser corajosos, nós precisamos ser dispostos. E pastores, coragem e disposição. Coragem e disposição. Porque sem coragem e sem disposição, nós não vamos agradar o Senhor. E a última coisa. O terceiro código para a gente acessar o coração de Deus: amar o reino. Nós precisamos nos apaixonar pelo reino, nós precisamos amar o reino. E eu aprendi que as nossas estruturas não representam o reino, porque o reino de Deus está além das nossas estruturas. Em outras palavras, o reino de Deus está além daquilo que você tem, daquilo que você é. O reino é muito maior do que isso. E hoje Deus te trouxe aqui para que você se apaixone pelo reino. Está na hora de nós sairmos daqui apaixonados pelo reino. O reino de Deus. Você pode olhar para o crente do seu lado e falar assim: você pode se apaixonar pelo reino de Deus? Davi expressou esse forte desejo: quem me dera trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Esses três aqui, esses três guerreiros, eles arriscaram a vida. Só que eles não arriscaram a vida deles por status, irmãos. Não é porque eles queriam aparecer, não é porque eles queriam um cargo. Eles colocaram a vida em risco por amor ao rei. Por amor ao rei. Lembra que eu comecei dizendo aqui que Davi está tipificado como sendo Jesus? Eu vou perguntar, se precisa me responder: qual o nome do seu rei? Você não sabe? Pergunta para quem está do seu lado. Qual o nome do seu rei? Qual o nome do seu rei? Eu só vou parar quando todos gritarem: qual o nome do seu rei? Jesus. Qual o nome do seu rei? Jesus. Pois é isso. Não é por obrigação, por alguém está nos mandando. Não é por status, não é por cargo, mas é por amor. Amor ao rei. Isso é o reino. Quando o nosso amor está além daquilo que você possa dizer chamar de teu. O verdadeiro serviço, irmãos, para o reino, ele nasce com amor, não na busca por reconhecimento. Pais, papais que têm se sacrificado para sustentar a família, não ficam esperando aplausos. Crentes que colocam o propósito de Deus acima de todas as coisas, não fica esperando elogios. Charles Spurgeon diz que servir por amor é o mais alto nível de discipulado, pois o amor não busca o seu, mas o bem do outro. Mais do que você querer o bem para você, você querer o bem para o outro. É sobre isso, irmãos. Colossenses 3:23 diz o seguinte: tudo que você fizer, tudo que eu fizer, tudo que nós fizermos, façamos de todo o coração, como se fosse para o Senhor. Esse é o terceiro código que acessa o coração de Deus, irmãos. Amar o reino, amar o reino. Nós precisamos deixar de sermos egoístas. Eu não sei se você sabe, mas Vida Nova Hortolândia está entrando num novo nível. Vida Nova Hortolândia, é claro que ela prega a salvação em Cristo, ela vai continuar, mas ela ampliou a sua visão. Deus nos ampliou a visão. Nós entramos agora numa fase de assistencialismo. Nós vamos começar a assistir os menos favorecidos, irmãos. Você pode dizer amém? Porque
porque não tem a ver conosco, tem a ver com os outros. É ajudar quem não tem, é contribuir com quem não pode, é fazer pelo outro e parar de pensar em nós mesmos. De verdade, irmãos, nós estamos indo para Angola para quê? Para quê? Pergunta para o irmão que está do seu lado: precisa ir para Angola? Não, nós não precisamos. Mas é sobre o outro, não é sobre nós. Em breve nós teremos em Montemor, nós estaremos em Montemor. Cadê? Quem é de Montemor que levanta a mão? Aí, olha só, já tem uma igreja em Montemor, nós estaremos lá. Ah, pastor, mas se eu quiser continuar vindo aqui, venha. Vem aqui, vem lá. E aí a gente dá um desconto no dízimo. Você paga 5% aqui, 5% lá. Está tudo bem. Mas isso, assistencialismo. Nós estamos começando uma escola aqui na igreja, irmão. Você pode dar um aplauso a Jesus? Aí você pergunta: tem professor? Não tem. Tem faxineira? Tem a pastora e eu. Mas a gente tem fé e vontade. Sem a gente saber. Uma irmã ligou para a pastora. Ela é coordenadora de uma área da prefeitura de Hortolândia que é responsável para regularizar as escolas. E ela disse: não é difícil como vocês pensam. Eu vou ajudar a igreja. Assistencialismo. Eu não sei se você sabe, mas começamos uma horta aqui. Não é esses dois hortas, é uma horta de verdade. Que nós vamos plantar hortaliças. Nós já temos plantado mandioca, nós já temos abóbora, eu acho que tem chuchu. Cadê o seu Ivan? Ah, o seu Ivan, ele não gosta de aparecer, mas ele é o meu jardineiro favorito. E nós teremos muitos vegetais, legumes, para o povo que não tem condições. Quantos estão esperando o culto de domingo de manhã? Digam amém. Vocês são obrigados a vir à noite. Domingo de manhã, nós vamos colocar aqui frango assado para vender. O pessoal vem para a igreja aqui, adora o Senhor, quando sair já tem o frango assado pronto. E sabe o que é mais legal? E quem não tiver dinheiro? Leva o frango. Porque aqui é igreja. E nós estamos entrando numa nova fase. O assistencialismo. Quem aqui ama a Igreja Vida Nova, vai se colocando em pé, em nome de Jesus. Quem ama Jesus e quer ter essas 3 prerrogativas, para que você acesse o coração de Deus, vá se colocando em pé, em nome de Jesus. Eu termino dizendo algo. No reino, a medida do amor é o quanto nós estamos dispostos a perder por aquilo que nós acreditamos, irmãos. Isso é reino. Isso é reino. E eu espero que você saia daqui apaixonado pelo reino. Porque Deus está nos elevando a uma estatura que nós nunca imaginamos chegar. Então eu peço que você coloque a mão no seu coração agora. Feche os seus olhos e comece a pedir para Deus, que Deus coloque em você esses 3 códigos: a lealdade, a coragem e o amor ao reino. A lealdade, a coragem e o amor ao reino. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Deus rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e
lealdade, coragem e amor. São os 3 códigos para acessar o coração de Deus. Deus te trouxe hoje aqui para entregar esses códigos para você, para que você possa acessar o coração de Deus e para que a tua vida seja transformada. Só que para esses códigos serem inseridos em você, você precisa reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador. Não tem como esses códigos entrarem em você se você não tomar a maior e melhor decisão da tua vida, que é entregar a tua vida para Ele. E hoje Deus te trouxe aqui para que eu pudesse te ajudar. Pastor, mas como eu entrego minha vida? A palavra de Deus diz em Romanos 10:9 que se você confessar a tua boca e crer com o teu coração, está feito. Então eu vou pedir para todos fecharem os seus olhos. Feche os teus olhos aonde você está. Feche os teus olhos agora. Deixa o Espírito Santo te tocar. Você sabe que é sobre você nesse momento. Que é você que precisa de coragem, de lealdade e de amor. Lealdade, coragem e amor. E isso estará dentro de você quando você decidir entregar a tua vida a Jesus. Repita essa oração após mim e diga assim, diga: Pai, nessa noite eu decido abrir o meu coração e reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, muda a minha história e coloca dentro de mim a lealdade, a coragem e o amor, em nome de Jesus. Continua com seus olhos fechados. Tem alguém aqui nessa noite que precisa mudar a sua vida, transformar a tua história? Tem alguém aqui essa noite que fez essa oração pela primeira vez? Se tem alguém que fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão, aonde você está. Eu quero orar por você. Tem alguém? Levanta a mão bem alto. Sim, eu preciso de coragem, eu preciso de lealdade, eu preciso de amor. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Tem mais alguém? Levanta a mão, Deus te abençoe também. Mais alguém? Deus te abençoe também. Por favor, tenha coragem agora. Seja leal ao amor do Pai. Em nome de Jesus. Aonde está você? Vamos fazer uma coisa? Você que levantou a sua mão, você vai sair do seu lugar e eu vou descer aqui para te dar um abraço. Porque hoje o Senhor vai colocar dentro de você códigos para você acessar o coração do Pai, para que a tua vida seja transformada. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar, então me toca. Com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, Senhor, envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. É você que está faltando aqui, irmão. Deus fez tudo isso para que nessa noite Ele pudesse inserir dentro de você a coragem, a lealdade e o amor, que só é possível através de Jesus. Então eu vou pedir para você perguntar para a pessoa que está ao seu lado: é você que precisa? É você que veio? Se é, traz essa pessoa aqui. Pergunta para ela: é você? É você? Se é, vem para cá. Pode trazer.
Porque é isso, você não pode sair daqui da mesma maneira como você chegou. Você precisa de coragem, você precisa de lealdade, você precisa de amor. Sai do seu lugar, vem para cá, vem para cá. É isso, é sobre isso. Vem correndo, vem correndo, vem correndo. É isso, que Deus abençoe. É um novo tempo. Fica aqui comigo. Aê, muito bem. Que alegria. Deus estava te esperando, meu filho. Deus estava te esperando. Amém? Fica aqui comigo. Glória a Deus. Poxa vida, que bênção. Deus estava te esperando, viu? Fica aqui. Você também, olha aí. Que lindo. Amém, amém. Glória a Deus. Deus estava te esperando. Você também, olha só que lindo. Se eu tivesse a oportunidade de aceitar Jesus nessa idade, fica aqui comigo. Eu sei que nós temos que consagrar pastores ainda, mas está faltando gente aqui. Cadê você que não veio ainda? Talvez você nunca tenha entrado numa igreja, mas Deus trouxe você hoje. Ah, pastor, você não conhece minha vida. Não preciso. Jesus conhece. E Ele quer colocar dentro de você lealdade, coragem e amor. Você pode se alegrar, você pode aplaudir o Senhor. Cadê você? Aleluia. Glória a Deus. Você tem a oportunidade de alguns minutos para tomar coragem agora. Parabéns, querido. Pelo amor de Deus, não faz eu ficar aqui até meia-noite. A sua perna está tremendo, seu coração está disparado. Então é você. Esse é o sinal. Ah, eu preciso de um sinal. O sinal é esse. Se você está relutando, eu quero dizer que Satanás não tem poder para prender as suas pernas, nem os seus braços. Pois em nome de Jesus, se é você, vem agora. Vem agora. Porque Deus está esperando por você. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer restaurar a alegria que você não tem mais. Mais alguém? Dou-lhe uma. Mais alguém? Dou-lhe duas. A porta está fechando. Glória a Deus! Aleluia! É você! Vem pra cá! Aplauda ao Senhor! Aplauda ao Senhor! Glória a Deus! Está vendo? Aos 45 do segundo tempo. Mas é assim que Deus faz. Vem aqui, vocês todos, pertinho de mim. Todos vocês que tomaram essa decisão hoje. Deus abençoe muito vocês. Vocês me dão mais um minuto. Vou fazer mais uma vez o apelo, porque eu acho que tem gente querendo vir e não veio ainda. Ai, meu Deus. Se você não vier, eu vou ir te buscar. Aleluia. É isso. É sobre isso. Glória a Deus. 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 Você pode se alegrar. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem mais pertinho, ó. Vamos fazer. Vamos juntar aqui, ó. Junta aqui. Junta aqui. Eu quero dizer algo. Esse mundo é especialista numa coisa: em te maltratar, em te prejudicar, em te fazer sofrer. É isso que esse mundo faz. Aí nesse mundo as pessoas chegam para nós e falam que são nossos amigos, né? Mas na primeira dor e dificuldade que a gente tem, elas vão embora, a gente fica sozinho. Mas hoje, para provar que Deus é Deus sobre a tua vida, Ele não vai te dar amigos simplesmente.
Hoje Deus vai te entregar uma família. E família existe para amar, respeitar, para honrar, para caminhar junto. Você quer conhecer essa nova família? Quer conhecer? Olha lá para trás, ó. Essa é a família que o Senhor te dá. Amor, Eu te amo, eu te amo, eu te amo. não chama. Fala que você quer chamar os pastores. Você pode dar um aplauso mais forte que você puder ao Senhor. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Poxa, eu queria saber falar em Libras, hein? Só sei fazer assim, alegria. O que é isso aqui? Aplausos! Dê um aplauso ao Senhor pela vida desses lindos que entregaram a vida a Jesus hoje. Que trabalho lindo! Glória a Deus, glória a Deus. A igreja pode se sentar. Vou pedir que ninguém saia agora, porque o que vai acontecer nesse momento é algo que está elevando essa igreja de nível. Um dia nós recebemos uma promessa de Deus, uma palavra que nós cremos. Você sabia que quando Deus libera uma palavra e você crê, Ele é fiel para fazê-la se cumprir. E vira juramento, como eu ministrei semana passada. Quando Deus pede a Abraão e Isaac, Abraão já tinha uma promessa. Mas quando Abraão não nega nada a Deus, e lá no Monte Moriá, ele se prontifica a entregar seu filho, o texto diz que Deus, Ele faz um juramento: eu juro pelo meu nome. Quando você entrega tudo que você tem ao Senhor, as suas promessas, elas deixam de ser promessas e se tornam juramentos. E Deus se torna o fiador da sua vida. E Ele diz: eu vou abençoar você e toda a sua posteridade. Você não vai conseguir mais contar os seus descendentes. E vem um monte de promessas para os descendentes de Abraão. E hoje eu posso dizer que as promessas que Deus fez a nós se tornaram juramentos. E nós nos baseamos nisso. O Senhor sabe que tudo que nós temos, somos, a começar da nossa própria vida, a nossa família, tudo é do Senhor. Nós não negamos nada a Ele. E quando nós não negamos nada ao Senhor, Ele vai acrescentando tantas bênçãos. E hoje a gente se vê cumprindo mais uma vez a palavra que Deus nos deu, que nós seríamos pastores de pastores. E ver esses 3 casais que chegaram na igreja tão jovens. Vou pedir para Mitch, Rodrigo, Lucas, Ingrid, Nil e Ivan subirem aqui no altar. Queria que a igreja desse um aplauso ao Senhor pela vida deles. Nós temos uma história juntos.
Nós temos uma linda história juntos. Vou pedir para alguém tirar aqui para mim, por favor, só para eu não derrubar o copo. E se a gente fosse contar detalhes da vida e da trajetória de cada um de vocês, a gente ia ficar aqui muito tempo. Nil chegou na igreja e dizendo que não ia casar. Jovenzinha, adolescente, dizendo que ela não ia casar. Aí chega um doidinho, apaixonado pela menina que não queria casar, e que dizia: Deus me livre. Hoje não larga ele nem um minuto. E eles foram crescendo, amando a Deus, amando a igreja do Senhor. Eles vivem aqui, gente. Tudo que acontece nessa igreja, eles estão aqui, cuidando de vidas. Luquinhas e Ingrid, aquele mineiro, aquele restaurante, onde a gente teve uma conversa e a gente pôde dizer para o Lucas, há tantos anos atrás, um jovenzinho que queria ser jogador de futebol. E achava que jogava futebol, gente. E ali, conversando, sendo discipulado durante todos esses anos, entendeu que tem algo muito maior e melhor para a vida dele. Até que encontrou a Ingrid, e eu lembro quando nós conversamos, né, com ela, e dissemos a ela: você tem certeza que você vai casar com ele? Porque esse menino tem chamado para ser pastor. E você vai ser, não uma esposa de pastor, você vai ser uma pastora. Mimi Rô. Carregam palavras desde tão pequenininhos. Aquela foto do Romari, de joelhos, orando, buscando a Deus, amando a Deus, decidindo viver em santidade, carregando um legado que eu sei que não é fácil, Mitch, mas é tão bom servir o nosso Deus. E hoje serem ungidos pastores de uma igreja tão linda como essa é motivo de gratidão a Deus, porque tudo é mérito dele, tudo é por ele, nossa vida é dele. E eu queria que cada um deles fizessem uma profissão de fé diante da igreja, porque durante esses últimos dias, semanas, o pastor Nobuyuki tentou convencê-los a não aceitarem ser pastores. Todos os dias chegava uma mensagem no grupo dizendo: vocês não querem desistir? Eu acho melhor vocês desistirem, porque ser pastor não é fácil. Ser pastor tem os méritos, tem as honras, mas também tem uma responsabilidade muito grande. E eles não desistiram. E hoje eles têm uma profissão de fé, porque eles sabem que aceitando esse chamado, é um chamado que não tem volta. É um chamado que pode custar até a nossa própria vida. Porque quando a gente decide cuidar do rebanho do Senhor Jesus, nós precisamos ter muita responsabilidade, não é verdade, bispos? Não tem como voltar atrás, não tem como desistir. Não é um título. E mesmo que a gente viva tempos, que eu não sei o que a gente vai viver nos próximos anos, ao ponto de ter que negar a própria vida e correr risco de morte pelo Senhor, Ele pode nos livrar, mas se não livrar, a gente não se dobra, porque nós temos um chamado. E eu gostaria nesse momento que a igreja ouvisse a profissão de fé e o testemunho, o comprometimento que eles fazem hoje diante da Vida Nova Hortolândia. E eu tenho certeza que essa é a profissão de fé mais importante da vida de vocês.
Hoje é um dia que ficará marcado na nossa história, pois é o dia que o Senhor preparou para que eu pudesse professar diante dEle, da minha família e da minha amada igreja, a minha fé em Jesus Cristo. Essa não é apenas uma etapa conquistada, mas uma resposta ao chamado que o Eterno plantou no meu coração. Com gratidão, reverência e disposição, me apresento como servo do Deus vivo, entendendo que o ministério não é sobre mim, mas sobre aquele que me salvou no passado, está me transformando no presente e continuará me usando no futuro. Não é por merecimento, mas pela graça, e não por ambição, mas por obediência. Cresci e fui instruído num lar cristão. Meus pais, tementes a Deus, esforçaram-se para que eu me firmasse nos caminhos do Senhor. Porém, a minha história com Jesus começou em maio de 2013, na Vida Nova, num sábado de rede de jovens. Vi uma igreja diferente, viva, cheia de amor e que exalava alegria. Uma recepção calorosa e uma multidão de jovens apaixonados por Jesus. E ainda estranhando uma juventude que era feliz vivendo em santidade, meses depois, em outubro de 2013, decidi me render ao Espírito Santo e iniciar a minha jornada de propósito e santidade. Desse passo de fé em diante, comecei a ganhar, consolidar, discipular e enviar. E hoje, à frente da geração Samuel, a geração que ouve a voz de Deus, eu tenho a convicção de que Deus me chamou e me sustentará para servir ainda mais e melhor a igreja dele. Diante disso, faço a minha profissão de fé diante de todos vocês. Hoje, diante de Deus, da igreja, de todos aqui presentes, eu declaro a minha fé em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. Nele encontrei perdão, nova vida e a certeza da salvação. Eu fui salvo pela fé e é nessa fé que eu escolho caminhar todos os dias da minha vida. Comprometo-me com o coração rendido a viver uma vida conduzida pelo Espírito Santo, obedecendo a palavra de Deus e a minha única regra de fé e conduta. Servir a Deus é a minha resposta obediente ao chamado de Cristo. Com temor, responsabilidade e amor, me comprometo a ser as mãos de Jesus aqui na terra, a ser a sua voz para proclamar salvação e esperança àqueles que ainda não o conhecem. Quero viver com integridade, servindo com todo o meu coração, entregando os meus dons, o meu tempo e a minha vida para o avanço do reino de Deus. Minha fé está firmada em Cristo e nada poderá me separar do seu amor. E é por causa desse amor que hoje assumo com zelo e responsabilidade o compromisso de cuidar da sua igreja, de pastorear corações e de servir com humildade e edificar vidas para a glória do seu nome. Não é por mim, nem pela minha força ou capacidade, mas unicamente pelo Espírito Santo e pelo chamado que me fez, eu declaro com fé e obediência, eis-me aqui. Hoje o meu coração está transbordando de gratidão, de temor e de alegria. Desde que me entendo por gente, a minha vida foi vivida aos pés do altar. Eu nasci na igreja, filha de pastores, e desde pequena vi meus pais se entregando por completo ao chamado de Deus. Vi noites sem dormir, orações em lágrimas pelos discípulos, lutas travadas no secreto, e mesmo sem entender tudo, eu sabia. Havia algo profético naquilo que eu via. Com o tempo fui percebendo que aquilo que pulsava neles começou a pulsar em mim também. Comecei a orar nas madrugadas e me lembro da minha mãe comentar sobre minhas músicas altas durante a noite enquanto eu orava. Um amor pelo reino tomou meu coração, comecei a chorar pelas vidas com um desejo ardente de ver a igreja de Jesus crescer. Durante a minha caminhada, houve altos e baixos, momentos de coragem e outros de silêncio, onde Deus trabalhava em mim de maneira profunda e muitas vezes invisível. O que vocês estão vendo aqui não é sobre mim, é sobre um legado. É sobre continuar o que começou muito antes de mim. É sobre honrar uma herança espiritual. É sobre estar sendo alinhada ao destino profético que o céu escreveu para mim. É sobre dizer sim. É sobre me entregar. Eu estou honrando um legado, sim, mas também estou assumindo o meu próprio lugar nesta geração. Por isso, diante de todos vocês, eu faço a minha profissão de fé.
Eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, meu Senhor e meu amigo fiel. Creio que fui chamada por Ele para pastorear, cuidar, amar e servir. E com temor e responsabilidade, eu assumo o compromisso de viver por esse chamado, de dar a minha vida, meus dias, minha voz, minhas mãos e o meu coração para servir a Igreja de Cristo. Eu escolho amar mesmo quando for difícil, servir mesmo quando doer, permanecer mesmo quando muitos desistirem, porque aquele que me chamou é digno de tudo. Não me apoio na minha força, mas na graça que me alcançou. Não caminho sozinha, mas guiada pelo meu Senhor. Que Ele cresça, que eu diminua e que em tudo o nome de Jesus seja glorificado. Hoje me coloco diante de Deus, da igreja e de todos que caminham comigo, para abrir o meu coração e declarar com temor e alegria minha confissão de fé, arrependimento e aliança com Cristo e a sua noiva. Minha jornada com a Igreja Batista Vida Nova e BVN começou em 2010. Cheguei sem direção, sem compromisso com Jesus e a igreja. Confesso que dei um pouquinho de trabalho. Mas em 2013 tive uma conversa marcante com a minha pastora em um pequeno restaurante chamado Mineiro. Aquele dia, me lembro como se fosse hoje. O dia e o momento foram marcados. Muitas coisas se tornaram claras. E a verdade de Deus tocou meu coração de forma definitiva. Depois disso, iniciei um discipulado de renúncia, renunciando o mundo, com meu pastor e amigo, onde aprendi o valor da entrega e do negar a si mesmo. Esse processo foi o solo fértil, onde Deus começou a edificar a minha história. Em 2015, assumi um compromisso com a mulher mais linda dessa igreja, que se tornou a minha esposa em 2017, e a mãe da nossa filha Beatriz, que hoje tem 10 meses. Em 2017, Deus nos trouxe para a Hortolândia com um sonho no coração como igreja. Aquilo que era apenas um desejo se tornou realidade. E hoje somos uma igreja viva, cheia de amor e propósito para a cidade. Aqui conheci Jesus de verdade. Aqui me casei, consagrei minha filha e hoje, pela graça de Deus, pastor dessa amada igreja. Tudo isso é fruto da graça e do cuidado de uma liderança que acreditou e caminhou comigo. Agradeço profundamente os meus pastores Nobo e Samara, pelo amor ao reino e à minha casa. Obrigado por cada palavra, direção, oração e por nunca desistirem de nós. Também renovo a minha aliança com a igreja, especialmente com a geração Zion, a mais apaixonada por Jesus que já conheci. Que sejamos uma geração que carrega a presença de Deus e vive intensamente aquilo que o céu confiou a nós. Com temor e compromisso, declaro a minha vida que pertence a Jesus. Essa é a minha confissão, meu arrependimento, minha aliança para todo sempre, até que Jesus volte. Se alguém me dissesse, alguns anos atrás, que eu estaria vivendo tudo isso com Jesus, servindo com alegria e entrega, eu provavelmente não acreditaria. Eu nasci em um lar cristão, sabia quem era Jesus, cantava louvores, conhecia suas histórias bíblicas, mas eu só conhecia de ouvir falar. Não era algo real, vivido, e foi assim que acabei me afastando. Por um bom tempo escolhi andar por caminhos bem diferentes do que Deus tinha para mim. Fiz escolhas que me machucaram, que abriram feridas profundas e me vi presa em situações que pareciam sem saída. Mas, mesmo perdida, havia alguém intercedendo por mim. Minha mãe. Enquanto eu estava no mudão, sem direção, ela estava de joelhos, clamando por mim,
E hoje eu sei que as orações dela me sustentaram até o dia que a misericórdia de Deus me alcançou. Lembro que fiz uma oração sincera do fundo da minha dor. Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu volto para os seus caminhos. E Ele me ouviu. Poucos dias depois, recebi um convite de um grande amigo. E ali, eu voltei para Jesus. Era em 2014. E ali começou uma virada na minha história. Voltar só foi o primeiro passo. Foi ali que começou a minha conversão de verdade. Deus começou a tratar o meu coração, a sarar o que parecia impossível e me mostrar que Ele não tinha desistido de mim. A cada passo fui deixando os meus sonhos egoístas de lado e conhecendo os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são infinitamente melhores. E eu posso provar disso. Nessa nova caminhada conheci o Lucas, um dos discípulos, dos discipulados com o pastor que estivemos. E pensando em assumir o compromisso diante de Deus, o pastor olhou bem para mim e falou: Ingrid, você é crente de verdade? Porque o Lucas tem um chamado pastoral. Na hora, confesso que me deu um nó, fiquei em silêncio, com medo. Aquilo me confrontou porque eu não me via nesse lugar. Não me sentia capaz, nem digna. Eu nem sonhava com o ministério. Mas Deus, com toda a paciência, foi tratando em meu coração. A semente foi plantada ali. Com o tempo, entendi que Deus também tinha um chamado para mim. Que minha história, por mais marcada que fosse, podia ser usada para curar outras vidas. E que Ele realmente nos escolhe. Realmente, Ele não escolhe os prontos, Ele os capacita os dispostos. E hoje eu olho para trás e vejo o quanto fui restaurada, curada, tratada. E essa igreja foi o lugar onde tudo isso aconteceu. Aqui me batizei, me casei, cresci espiritualmente e aqui também constituí a minha família. Hoje tenho um lar abençoado, um marido que caminha comigo em amor e propósito. E a nossa primogênita Bia, que é um presente de Deus em nossas vidas. Minha oração é que ela cresça e viva com o coração voltado para Jesus. E que toda a nossa descendência seja bendita e apaixonada para servir o Senhor. Se hoje eu estou aqui, é por causa da graça de Deus. É porque Ele me cercou de amor e com grandes pastores, Ele me direcionou e quando eu pensava em desistir. Com amigos que me puxaram para perto e com uma mãe que nunca deixou de orar por mim. Hoje, com temor e gratidão, eu declaro minha aliança com Cristo e com a igreja. Eu escolho permanecer debaixo da visão, da cobertura espiritual e viver tudo que Deus tem para mim nesse lugar. Aqui fui formada, aqui floresci, aqui quero continuar a frutificar. E com toda certeza, afirma a minha entrega total. Não tenho mais para onde voltar, coloquei a mão no arado e sigo firme. Entrego os meus dons, o meu tempo, a minha vida para servir o reino. Hoje eu entendo, ministério não é um peso, é um privilégio. E hoje, com um humilde temor, recebo essa unção pastoral. E com o meu coração disponível. Tudo é por Jesus, com Jesus e para Jesus. Hoje eu estou aqui, com o coração queimando, cheio de gratidão. Foi em outubro de 2011, quando eu tive um verdadeiro encontro com Deus. E desde aquele dia, algo dentro de mim mudou para sempre. Jesus tornou o centro da minha vida, o meu Senhor, aquele que passou a dirigir os meus passos, mudou a minha rota, meus sonhos e projetos, transformando tudo o que eu fazia e conhecia até então, num propósito maior do que eu podia imaginar. Ao longo dessa caminhada com Jesus, fui ensinado a amar, a servir e a chorar pelas vidas. Hoje, olhando para essa jornada, vejo que recebi muitos sims de Deus que me levaram a conquistas. Recebi também muitos nãos, que chegaram a apertar muito o meu coração.
sem contar os períodos de silêncio, que por vezes pareciam longos demais. Todos estes momentos, sem dúvida, fizeram de mim um homem grato a Deus, pois foi por meio deles que aprendi a esperar e ter paz, pois sabia que Deus estava tudo no seu controle. Aprendi ainda a meditar, a orar, ler, viver pela palavra, e por meio dela sei que não foi exatamente eu que o escolhi, mas sim Ele me escolheu para dar frutos, e frutos que permaneçam até o fim, e que Ele seja glorificado através da minha vida. Nessa convicção, respaldada pela minha fé, que quero aqui dizer, diante dessa igreja linda, e declarar meu amor e com temor, obediência e rendição completa ao Senhor. Reafirmo o meu sim para Jesus, para o meu chamado pastoral, pois essa escolha e tamanho amor que Deus amor de Deus me constrange, e eu, como escolhido por Ele, sei que Ele estará comigo para me fazer dar com êxito, em nome de Jesus. Mediante de tudo que compreende a vida de um pastor, renúncias, desafios, lutas, clamores, lágrimas, discipulados, pessoas, igrejas, testemunhos, milagres e tantas coisas mais, eu declaro que permanecerei firme no amor, na aliança e na obediência a Jesus. Farei a minha parte para que tudo isso e vidas sejam salvas e transformadas pelo poder de Deus. Eis-me aqui, Senhor, louvado seja o teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém. Há 21 anos, o Senhor me conduziu até a Igreja Batista Vida Nova, a igreja da minha aliança. Foi aqui que conheci verdadeiramente a Cristo, o Senhor absoluto da minha vida. Desde então, tenho vivido uma caminhada de fé, amor, gratidão, de grandes desafios também, mas com Jesus, incontáveis bênçãos e experiências profundas que eu jamais imaginei viver. Nessa casa de oração, a casa do meu pai, me consolidei na fé, me batizei, formei a minha família, consagrei meus filhos, tornei-me mãe de uma linda geração, a geração Efraim, e tenho servido com amor, alegria, disposição ao único que é digno de toda a minha dedicação, honra e adoração. Vida Nova é o meu lar, e debaixo dessa visão M12, cujo a base é o discipulado, Deus me presenteou com líderes e pastores que eu amo demais e são extraordinários, que pagaram um preço de mudar a história de uma jovem tão improvável para uma mulher escolhida e enviada a cumprir um chamado pastoral. Amar, cuidar, servir vidas nesse tempo. Gratidão, pastores, por me guiarem até o meu propósito, para o qual hoje eu digo sim, ciente da missão e responsabilidade de um pastor legítimo. Portanto, agora diante de Deus, dos meus pastores, da minha família e de todos vocês, meus amados irmãos, a igreja do Senhor aqui reunida, com um coração cheio de temor e gratidão, eu declaro que eu vou servir a Deus por toda a minha vida, priorizando o seu reino com amor e temor a Jesus. Pois o meu prazer é viver uma vida íntegra, que glorifique o seu nome, o nome que está acima de todos os nomes. Jesus, com quem eu reafirmo a minha fidelidade, o meu compromisso e a minha aliança eterna. Eu te louvo, Senhor, porque todos os dias da minha vida foram escritos no teu livro e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em mim e através de mim. Amém. Amém. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé, por favor.
E eu queria convidar os pastores que estão aqui à frente, que estão aqui na igreja, para subirem aqui. E a equipe de 12 também pode subir, por favor. Os pastores podem subir. Esse momento é único. Nós estamos cumprindo algo que Deus estabeleceu. Eles vão receber depois, né, talite? Ou eles vão ser ungidos com o talite? Vocês podem se aproximar, por favor? Dá para a gente adorar enquanto isso? Eles estão se preparando ali? Amém? Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de detrás das malhadas, como fiz com Davi, com meu óleo te ungi, para reinar e vencer as batalhas. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de detrás das malhadas, como fiz com Davi, com meu óleo te ungi, para reinar e vencer as batalhas. Eu te ajudo, te sustento, sou teu escudo. Tudo isso é novo para mim também. Mas eu quero dizer que é uma alegria, um privilégio, uma honra poder dividir ombro a ombro com vocês o propósito que o Senhor estabeleceu sobre nós. Eu sei que aquilo que o Senhor começou, Ele é fiel para cumprir. Nós não conseguimos imaginar onde o Senhor nos levará. O que eu sei é que a unção, ela quebra o jugo, e que vocês serão liberados para prosperar e avançar numa proporção que vocês ainda não imaginaram. Vocês podem se colocar de joelhos. Se aproximem, pastores, equipe. Estenda a mão na direção desses homens, dessas mulheres. Estenda a mão direita para cá, comece a orar por eles. Meu Deus, nós nos alegramos por esse tempo. Nós sabemos que o Senhor é Deus poderoso, é o Senhor quem está nos direcionando. E nesse momento, ó Deus, nós consagramos e ungimos, meu Deus, a vida do Rodrigo. Que ele seja um pastor segundo o teu coração. Que ele seja cheio da tua graça e o teu favor. De igual modo, meu Deus, nós oramos e consagramos a vida da Mitty. Que ela seja uma pastora também segundo o teu coração. Que ela viva, meu Deus, para o teu reino. Que ela cumpra a sua vontade. E como família, ó Deus, eles sejam modelos para essa geração. Pai, nós glorificamos ao Senhor. E nesse momento nós também apresentamos a vida do Lucas Silva. Sabemos, meu Deus, do chamado que ele tem. Nós sabemos, meu Deus, da obediência. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor tem preparado um futuro maravilhoso.
E que nesse momento, Pai, o Senhor esteja capacitando, meu Deus, a Ingrid, capacitando, meu Deus, para que eles possam vencer e avançar, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Que eles sejam, meu Deus, cheios do Teu Espírito Santo, sempre cumprindo a Tua vontade e o Teu querer. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos também a vida do Ivan. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor tem propósitos a cumprir na vida e através da vida dele, das renúncias que ele tem vivido, mas nós sabemos, meu Deus, das suas promessas. Meu Deus, que a Nil seja cheia do teu Espírito Santo nessa hora, para que ela possa avançar nos propósitos que o Senhor tem para a vida dela, em nome de Cristo Jesus. Pai, como igreja e como pastores, ó Deus, desses pastores, nós consagramos essas vidas no teu altar e declaramos que a partir de hoje eles são pastores do avivamento, para levar a tua palavra, o teu amor aos confins da terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa, abençoa. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de trás das malhadas, como fiz com Davi, com teu olho te ungi, para reinar e
vencer as batalhas, eu te ajudo, te sustento, sou teu escudo, sou o teu Deus, és meu filho, muito amado. Não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Não temas, eu mesmo, Senhor, te respaldo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque aqui estão seus pastores legítimos. No meio de uma geração, Pai, de homens e mulheres que usurpam esse lugar. Aqui estão homens e mulheres que dão a vida por Ti. Legítimos no caráter, legítimos no procedimento, com coração de pastor, com um legado eterno, apaixonados pelo Teu reino, que dizem sim para o Senhor em qualquer circunstância da sua vida, como já fizeram tantas vezes. Nós oramos, Senhor, e pedimos que a unção do Teu Espírito esteja sobre eles, que a sabedoria, a graça dos altos céus venha sobre esses casais de pastores, que eles nunca se desviem dos Teus caminhos, que a família deles seja o modelo nessa geração, que eles saibam pastorear bem seus filhos, a sua casa, e também sejam um modelo para essa igreja, como discípulos, como líderes, como servos. Que o Senhor os capacite e fale no profundo, assim como diz os Salmos 27, que aqueles que o buscam e temem ao Senhor, o Senhor conta segredos que estão no teu coração, que eles sejam conhecedores desses segredos. Sejam os profetas que se levantam para expandir o teu reino. E que nunca se esqueçam que essa unção, ela não é temporária. Essa unção os levará para a vida eterna junto com muitos frutos. E nós os abençoamos como igreja e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastora Mitch, Pastor Rodrigo, Pastora Ingrid, Pastor Lucas Silva, Pastora Nil, Pastor Ivan. Essa é a igreja que o Senhor nos confiou. Aqui está parte do rebanho, que a outra parte ainda não sabe que é rebanho, e que nós vamos ganhá-los. Eu acho que é Deus falando comigo. Eu vou mandar alguns de vocês, ou algum de vocês, para Angola. Quem está olhando para mim vai para Angola. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida desses pastores? Glória a Deus! Glória a Deus! Três ou 4 anos que vocês são formados em teologia já? 4 anos? 3 anos? 4 anos. 4 anos que eles já são formados em teologia, mas eles são forjados no caráter desde que estão aqui caminhando conosco.